Olá pessoal, bem-vindos ao canal ABC da Química com o professor Wagner Lopes. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, vai lá, faça sua inscrição e nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Continuando aqui a nossa série ABC do balanceamento, hoje nós temos a nossa aula de número 3. Lei da conservação da massa ou Lei de Lavoisier, que é conhecido como uma das leis ponderais. O que é essa lei? O que o Lavoisier concluiu? Lavoisier que é considerado como um dos fundadores, um dos pais da química moderna, né? Ele, através dos seus experimentos, com bastante precisão, ele que deu esse rigor mais técnico, mais laboratorial à química, ele chegou à seguinte conclusão, que o número total de átomos dos reagentes é igual ao número total de átomos dos produtos. Isso pode ser dito de outra maneira, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que Lavoisier concluiu foi que a massa total não varia, desde que nós tenhamos um sistema fechado. Em outras palavras, a massa total dos reagentes, ou seja, a massa inicial, é igual à massa total dos produtos, a massa final. A massa que você tem antes da reação química acontecer, ela se conserva. Ela é a mesma que você tem depois que a reação se processa, depois que as novas substâncias são formadas. E isso tem uma implicação a nível atômico, na quantidade de átomos, como nós já falamos aqui no início. Então vamos ao exemplo. Eu tenho aqui a equação H2 mais I2, são os nossos reagentes, formando como produto HI. Por uma questão didática, eu resolvi escrever o HI duas vezes. Mais à frente eu vou mostrar como a gente poderia escrever isso de forma simplificada. Nesse primeiro momento aqui eu vou mostrar o aspecto da massa. Não fique aí preocupado em saber como calcular essas massas, de onde que essa massa veio, tá bom? Só entenda que aqui o H2 tem massa 2 gramas, o I2 tem massa 254 gramas. Como os dois são reagentes, eu somei e deu 256 gramas. Então, 256 gramas é a massa total dos reagentes. Já os produtos obtidos, que é as duas moléculas de HI, cada uma tem massa de 128 gramas, dando aí um total de 256 gramas. Então, a massa total dos produtos também é 256 gramas. É como o Lavoisier diz, a massa não varia, a massa se conserva, desde que você tenha um sistema fechado. A massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Por isso que o objetivo de balancear uma equação é igualar a quantidade de átomos, porque se eu conservo a quantidade de átomos, eu estou conservando a massa desses átomos, a massa dessas substâncias. Então aqui eu apresentei um exemplo mostrando o aspecto quantitativo em massa. Não se preocupe com a questão de saber desses valores e tal. Esses valores aí a gente está tirando da tabela periódica, a massa de cada elemento, mas a aula de hoje a gente não vai se preocupar em calcular esses valores não, até porque o que a gente vai trabalhar no balanceamento não é com massa, é com a quantidade de átomos, mas eu precisava te mostrar essa ideia central aí da lei de Lavoisier. Então vamos ver agora, mudar o nosso quadro para analisar a questão do número de átomos. Muito bem, então agora, refazendo aqui o nosso quadro, eu estou contando os átomos. Então aqui no reagente você vai ver o seguinte, H2 significa que o índice aqui é 2, portanto nós temos 2 átomos de hidrogênio. Aí eu escrevi aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio. E 2 significa
que eu tenho o índice 2, então são 2 átomos de iodo. Eu escrevi 2 átomos de iodo. Ao todo, no reagente, eu tenho 4 átomos. Então, 4 átomos é o total de átomos dos reagentes. Agora vamos para o produto, segundo membro. Lembrando que reagente fica no primeiro membro, esquerda, produto fica no segundo membro, direita. Por que aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, né? Porque em cada fórmula tem um hidrogênio. Como eles estão do mesmo lado, a gente soma. Então, são 2 átomos de hidrogênio. Em cada fórmula tem um iodo, então, ao todo, eu tenho 2 átomos de iodo. Somando, eu tenho 4 átomos também aqui nas fórmulas do produto. Por que eu chego à conclusão que essa equação ela está balanceada? Porque o número total de átomos dos reagentes está sendo igual ao número total de átomos do produto. Nesse caso aqui eu tenho 4 átomos no reagente e 4 átomos no produto. Como a lei da conservação da massa diz que a massa se conserva no sistema fechado, os átomos eles não surgem do nada, eles também não podem desaparecer. Eles têm que estar na mesma quantidade antes e depois da reação acontecer. Agora eu vou pegar essa equação aqui e vou escrever ela já com os coeficientes. Então, como que isso vai ficar? Perceba o que eu vou fazer. Eu quero que você preste atenção aqui no HI. Então, vou passar aqui para o outro lado e a minha equação ficou coeficiente 1 para o H2. Você sabe que não é obrigatório escrever esse 1. Coeficiente 1 para o I2. E lá no produto, eu coloquei um coeficiente 2 aqui no HI, para indicar que eu tenho 2 moléculas de HI. Você viu que antes eu representei elas duas. Eu posso fazer isso, só que em algumas situações isso vai ocupar muito espaço, né? Já imaginou se aqui fosse 9 moléculas de HI, eu ia ter que escrever HI, mais HI, mais HI, mais HI, até dar 9. Então, usar esse coeficiente aqui torna a equação mais enxuta, ocupa menos espaço. Agora, a nível microscópio de reatividade, o que vai acontecer? Se eu tenho a molécula de H2, são 2 hidrogênios que estão ligados. O I2, 2 hidrogênios estão ligados. Essa ligação aqui é quebrada. Aqui também vai ser quebrada. Porque a reação química é isso. Quebra de ligações e formação de novas ligações. Aí o que vai acontecer? Cada átomo de hidrogênio vai se unir a um de iodo, formando 2 moléculas de HI. Ok? Então aqui eu estou procurando te dar uma visão mais microscópica da equação balanceada. E quando a gente analisa essa equação já balanceada, a gente presta atenção nos coeficientes, porque esse é o objetivo maior do balanceamento, é você descobrir esses coeficientes. E até agora, a gente ainda não usou o método de balancear a equação. Eu ainda não te mostrei como que a gente faz para encontrar esse nosso tesouro, que são os coeficientes estequiométricos. Eu estou te dando aqui uma fundamentação mais detalhada, mais teórica, para você entender o que a gente vai fazer mais na frente. Eu poderia fazer essa aula de forma muito rápida e objetiva, e eu vou fazer depois ela mais direta, mas eu quis deixar aqui detalhado para que você depois possa estar assistindo e reassistindo quando surgir alguma dúvida, tá? Bem passo a passo mesmo. Então hoje nós falamos sobre a lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier, que diz que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos num sistema fechado. Ou seja, a massa se conserva numa reação química. O total de átomos nos reagentes é igual ao total de átomos no produto. Muito obrigado e até a nossa próxima aula, que vai ser a aula de número 4.